Vamos começar mais uma aula. A aula de hoje sobre medidas antropométricas. Essa aula é mais curtinha, ela vai concluir um pouco esse módulo de aula que a gente está propondo, né? Então, medidas antropométricas, ela vem para poder iniciar vocês na prática a atenção ao cuidado ao paciente lá no hospital ou numa unidade de saúde que vocês forem fazer prática no próximo semestre, tá? Então, como definição para medidas antropométricas, ela pode vir como peso corporal e estatura ou altura, tá? Eu vou explicar a diferença aqui para vocês. Então, quando você tem um equipamento como esse aqui que eu estou mostrando na foto, eu tenho esse aqui que é uma balança. Essa balança, pela proporção que vocês estão vendo, ela é uma balança pediátrica e ela é uma balança analógica, tá? Ela não é digital. Então você precisa aprender a calibrar esse tipo de sistema, aonde eu vou medir esse contrapeso maior aqui, de quilo em quilo. Cada número que ele tiver aqui ele representa 1 quilo. E aqui do outro lado ele tem um outro contrapeso menor, que é para fazer as gramas, tá? Então cada tipo de balança tem uma escala menor, de 100 em 100 gramas, de 10 em 10 gramas. Então você precisa ver a escala que a sua balança apresenta para você fazer o ajuste e a leitura do peso final do paciente. Então, se você não fizer a calibração, você pode dar um falso resultado para o paciente, tá? E aqui do outro lado direito eu tenho aqui, ó, uma balança analógica também de adulto, onde o adulto fica em pé aqui nessa balança e você faz, ó, os dois contrapesos aqui. Eu tenho aqui o peso de quilo em quilo e o peso de gramas aqui em cima pequenininho, tá? E olha aqui, ó, tá vendo esse outro peso aqui, ó? Esse aqui é o que faz o balanço para equilibrar, para zerar, para fazer a tara da balança. Quando a gente fala que a balança está tarada, você fez a tara, ela está aferindo de maneira precisa o peso do paciente. É que não aparece nessa balança aqui porque ela está por trás desse suporte onde a gente coloca a criança aqui deitada, mas ela também tem um contrapeso desse aqui para fazer o equilíbrio, fazer a tara da balança, tá? E por que aqui eu tenho peso corporal, meço aqui, e estatura, porque ó, eu tenho a possibilidade de colocar o paciente em pé aqui e medir a estatura aqui, ó. Ou eu tenho como medir o comprimento, olha só que legal, né? Então eu faço a estatura, aqui ó, colocando o paciente em pé na balança, ele fica de frente, você sobe o suporte, posiciona no topo da cabeça do paciente e ele dá a estatura fazendo a leitura numa régua que tem aqui toda marcada. Qual é a grande sacada aqui? Tem criança que não fica em pé, então você pode deitar ela sobre um colchãozinho, e usar esse instrumento aqui, ó, chamado de antropômetro. Ele é uma régua de madeira e que você coloca a criança posicionada entre essas duas madeiras aqui, ó. E aí você põe uma madeira posicionada na cabeça do paciente, a outra posicionada no pé, no ângulo de 90 graus, na posição anatômica, e os joelhinhos da criança esticados, né? Então você tem a medida dela deitada, e aí você não fala que é a estatura, você fala que é o comprimento da criança, porque você não tem ela posicionada em pé. E a nossa estatura é diferente, principalmente na criança, diferente quando ela está em pé, quando ela está deitada, porque existe acomodação muscular, acomodação vertebral, então você tem que fazer o relato diferente, porque é uma estimativa, o comprimento da estatura da pessoa, tá bom? Só uma questão de nomenclatura. Então, medidas antropométricas. Eu vou verificar a proporção entre peso e altura, e isso vai refletir o estado geral dessa pessoa. Quer dizer que ela vai dar um diagnóstico? Não, mas ela vai ajudar a dar um diagnóstico do estado geral dessa pessoa, tá? Ela vai avaliar o crescimento e desenvolvimento da criança. Então, todo mundo aqui que tem carteirinha de vacina já passou por um momento em que fez aquela análise da curva de crescimento, né? Todos já fizeram isso, então vocês são bem mais novos do que eu, vocês devem ter a carteirinha de vacina de vocês ainda. E a curva de crescimento mostra se você está dentro de uma estatística nacional de crescimento entre a mediana menor e a mediana maior. Então você sabe, se você está dentro daquela curva, você está dentro de um crescimento esperado para uma criança saudável.
Se você está abaixo, não quer dizer que você está desnutrido, mas você tem que prestar atenção, né? Se uma criança estiver abaixo daquela curva, se ela está, prestar atenção se ela não está tendo desnutrição. Mas não quer dizer que isso é fechado o diagnóstico. Assim como se ela está acima, não quer dizer que a criança está sobrepeso. Você tem que avaliar outras medidas, outras variáveis, porque o pai da criança pode ser grande, né? Então, ou a mãe, né? E aí você tem um reflexo genético da criança dentro daquela curva de crescimento. A avaliação nutricional, você vai fazer uma investigação de alimento desse paciente, o que ele come, como que é o hábito alimentar, horário de trabalho, né? Tem funcionários que trabalham no hospital, trabalham à noite, e durante o dia é horário de repouso. Então, os horários de trabalho e alimentação se refletem no dia a dia da pessoa. Às vezes você querer adaptar ou tentar entender a pessoa só se você fizer um questionário de investigação alimentar. Então é importante a gente fazer uma avaliação nutricional. Por isso que vocês têm uma disciplina só sobre nutrição aplicada à enfermagem, tá? Isso é muito legal. E eu vou fazer uma avaliação clínica, né? Então eu posso ter uma interpretação de sinais e sintomas que vai refletir em algum déficit nutricional do paciente. Por exemplo, deformidade da unha, né? Tem algumas pessoas que têm uma unha e o dedo crescendo em batoque, ele fica meio abaulado. Isso tem reflexo em desnutrição, cabelo quebradiço, edema de extremidade óssea, pode refletir também de deficiência nutricional ou desidratação. Você pega a pele do paciente, aperta, dá uma avaliação de se a pele está túrgida ou não, então se você tem hidratação daquela pele. Tudo isso é uma avaliação clínica que eu faço, que vocês vão aprender, principalmente no próximo semestre, a fazer um exame físico completo. Nesse semestre a gente vai aprender técnicas de avaliação do paciente e depois a gente aplica com as técnicas de exame físico, tá? Então, medidas antropométricas também têm avaliação sobre o peso, né? Uma coisa importante quando você colocar o paciente para fazer a avaliação de peso lá naquela balança, primeiro, verificar sempre no mesmo horário, com a mesma balança e com o mesmo tipo de roupa. Por quê? Porque isso reflete de um dia para outro se ele teve ganho de peso ou não, se ele teve perda de peso ou não. O que é importante? Quando eu estou internado, o paciente está internado, é fácil de fazer isso, porque você vai sempre de manhã fazer o peso do paciente, sabe que ele já estava com a roupa ontem, com a roupa do hospital, ele vai manter a mesma roupa. Ele não precisa tirar toda a roupa. Mas se tiver num lugar que é frio, é interessante que ele tire o excesso de roupa, tá? Não tire o sapato, mantenha sempre no mesmo padrão para que todos os dias ele faça a aferição do peso. Parece bobagem, mas tem pacientes, por exemplo, que fazem hemodiálise, eles têm que fazer o peso rigorosamente para saber quanto de líquido eles estão retendo. Porque ele tem uma regra de que ele pode tomar até X ml de água por dia. Se ele beber mais do que aquilo, o rim dele não funciona para eliminar toda aquela água. Então, a avaliação cuidadosa para esse tipo de paciente é importante para a avaliação de peso. E criança perde líquido e peso muito rápido, né? Com diarreia, com vômito. Então é importante eu fazer a aferição de peso adequadamente. Ainda mais para criança, que às vezes um casaco, um sapatinho já faz uma diferença considerável proporcional ao peso total daquela criança. Tá? Então não achem que é bobagem seguir essas regras, porque é importante para a aferição de peso desses pacientes. Não devem se mover sobre aquela balança. Eu vou até voltar lá para você ver. Ó. Essa é uma balança mecânica. Então aqui, principalmente nessa daqui, ela tem uma mola aqui embaixo. Né? Então conforme o paciente se movimenta, ela transfere esse movimento para a régua que faz a leitura aqui. E ela não estabiliza. Então para fazer a aferição, tem que ter... Acho que é aqui que eu estava. Não pode se mover porque tem que ter estabilidade. A hora que ela estabilizar é onde eu faço a leitura do peso adequado do paciente. Vocês vão aprender a fazer isso na prática. Tá? Façam um levantamento dos hábitos do paciente, horário que ele se alimenta, horário que ele vai ao banheiro, tipo de alimento que ele come, quando que ele costuma... qual que é o peso que ele costuma ter, se ele faz essa aferição com frequência, se ele tem esse hábito de fazer a frequência. E isso facilita até para eu startar o primeiro peso dele lá na balança. Tá? E toda vez que eu fizer
a anotação de peso, eu vou anotar peso em gramas, eu não vou anotar só em quilo, tá? Então eu vou anotar 70,300, 70 quilos e 300 gramas. Por quê? É importante eu passar a ter uma padronização de informação. E é muito importante anotar em grama, principalmente em criança, porque criança tem as variações de peso muito mais rápida entre as aferições. O que você tem que entender? Peso é muito importante para o ambiente hospitalar, porque todos os antibióticos são calculados baseado no peso do paciente, tá? Sobre a balança, tá? Então aquela balança lá de plataforma, aquela mecânica que eu mostrei para vocês, ela é a mais comum dentro do hospital. E eu tenho também as eletrônicas, que é aquelas digitais que tem em farmácia, por exemplo. Em alguns hospitais eu também tenho dessas. E eu vou ter em alguns hospitais, não são todos os hospitais, que eu vou ter balança de maca, de cama e de cadeira. Ou seja, você posiciona o paciente em cima de uma maca, em cima de uma cama, ela já tem a própria balança dentro daquela cama, né? Ou daquela maca ou daquela cadeira. São caras esse tipo de balança, mas são muito importantes para lugares que trabalham com paciente com trauma ósseo ou trauma neurológico, porque os pacientes não conseguem ficar em pé. Mas é muito caro. Então, eu só vi em hospitais de ponta, né? Hospitais muito modernos, e é difícil de encontrar no dia a dia para a gente trabalhar. Mas saibam que existe esse tipo de balança, tá? Opa, né? Uma informação muito importante, olha, eu vou voltar lá na balança. Toda vez que vocês forem posicionar uma criança aqui ou um adulto aqui, pega um papel toalha limpo, passem álcool 70 nas plataformas ou na onde você vai entrar em contato. Depois, se for criança, pode colocar uma proteção aqui, pode ser a própria fralda da criança, né, que a mãe tem, um paninho que a mãe tem, calibra a balança com aquele paninho ou proteja com papel toalha limpo, que depois vai ser descartado. Tem alguns consultórios que tem aqueles rolos de papel para descartar. Então você tira um pedaço, coloca sobre a área que vai entrar em contato com a criança, calibra a balança com o papel e aí você coloca a criança lá em cima. A mesma coisa vai acontecer aqui na plataforma. Proteja, porque se o paciente vai subir descalço, ele não pode subir num ambiente sujo. Então você vai limpar antes e depois que ele sair dali. E o papel serve para proteger ele de contato com lugares que outro paciente também teve contato. Tá bom? Isso não é por causa de pandemia, não. Isso é um protocolo que a gente faz sempre quando tiver um cuidado com o paciente, no caso de equipamentos coletivos como esse. Tá bom? Agora vamos lá. Sobre a altura, tá? Em adulto, realizar sempre no momento da internação. A gente sabe que um adulto não cresce, né, tanto assim depois de adulto. Então, o adulto faz uma aferição quando ele interna, e aí a partir daí a gente usa de referência para os outros dias. Eu não preciso ficar medindo ele todos os dias. Peso muda de um dia para o outro, mas a altura dificilmente vai acontecer isso no adulto. Tá? No PSF, que é na atenção básica, lá no posto de saúde, você precisa fazer a cada vez que ele vai se consultar, porque ele não vem todo dia. Ele vem uma vez esporádica ou outra, então é importante para quem vai fazer a análise dele lá no consultório que já receba esses dados prontos quando você faz a primeira avaliação desse paciente. Então, no PSF, né, na atenção básica, você faz a aferição de altura em cada consulta. E usar sempre fita métrica ou antropômetro quando é criança, tá? Para você ter uma aferição mais precisa, tá? E não ter só aquela régua da balança. Isso é importante. Muitos consultórios têm na parede já uma fita graduada colada, porque ela é mais precisa, porque ela não tem tanta oscilação de altura por causa daquela balança. Então é interessante você ter esse tipo de leitura no consultório que você estiver trabalhando ou fazendo aula prática, tá? Não aferir a altura com sapato, manter sempre o contato multiplano. Olha que legal. Quando encostar a pessoa numa parede, por exemplo, para fazer a aferição numa escala graduada, ou quando a criança estiver deitada para usar o antropômetro, encostar no mesmo plano, né? Ou na parede ou no colchão, calcanhar, joelho, quadril, tórax e cabeça. Tem algumas pessoinhas, uns idosinhos, uns vozinhos bem atrofiados, que às vezes tem certa dificuldade de fazer isso. Então não precisa esticar as perninhas do vozinho para poder fazer a medida de altura. Por quê? Porque a altura mede a estatura dela na posição que ela realmente está.
né? Então é aquilo que a gente tem. Se ela está atrofiada, encurvadinha por causa da patologia, da doença dela, mede do jeito que ela consegue ficar o mais ereta possível. Tá? Não precisa forçar e esticar as pernas desse paciente, tá bom? Também pode ser necessário outras medidas, olha que legal, principalmente em criança. Circunferência de cabeça, né, passar a reguinha, medir. Lembra dos casos que a gente teve de microcefalia? A medida de circunferência de crânio era muito importante para avaliação e diagnóstico. Tá? Então é importante fazer, principalmente no desenvolvimento das crianças que ela tem. Na ficha dela lá de avaliação, na curva de crescimento, de um outro lado tem circunferência de cabeça, circunferência do crânio. Tá? E a circunferência do tórax, né? Então você vai ter uma medida específica para fazer a circunferência do tórax, porque em algumas doenças genéticas ou de desenvolvimento nutricional podem alterar o desenvolvimento do tórax da criança. Então você tem importante diagnóstico fazendo pela anotação progressiva do desenvolvimento do tórax dessa criança. Tá? No caso de gestante e outros pacientes como transplantados de fígado ou grandes cirurgias abdominais, eles podem ter distensão abdominal e no caso da gestante tem um crescimento gravídico natural, que se espera. Então faz-se uma avaliação da circunferência abdominal para poder fazer a medida de evolução, se está melhorando ou piorando o crescimento ou a evolução daquele edema ou daquela distensão abdominal no caso da cirurgia e dos transplantes. Sobre a avaliação de peso, é interessante vocês entenderem esse exemplo que eu vou dar, porque muitos anos atrás eu tinha como exemplo o peso como única fonte de identificação de peso. Eu não tinha balança muitos anos atrás. Estou falando assim, séculos atrás. Então o que eles faziam para pesar uma coisa? Eles colocavam dentro da água, submergia e avaliava quanto de água deslocava. E aí eles mediam aquele volume e tinha-se uma ideia do peso hidrostático daquela pessoa ou daquela peça, do que eles tinham ali. E aí, conforme foi evoluindo dentro do hospital, tecnologias vieram para falar, olha, ok, descobriram a balança, mas descobriram outras coisas para avaliar sobrepeso de paciente. Eu posso usar tecnologia, por exemplo, como tomografia, ressonância, absorciometria por raio-x, para fazer uma avaliação da distribuição de peso e tecidos do paciente. Mas será que, vem a questão, será que vale a pena investir tanto dinheiro só para avaliar se o paciente está de sobrepeso ou não? Imagina campanha nutricional que a gente tem lá no interior do estado ou até na periferia. Eu não tenho como mandar esses pacientes fazer uma tomografia, uma ressonância magnética para saber a distribuição de peso corporal, saber quanto de gordura ele tem, quanto de tecido massa magra ele tem. Então existiram protocolos que foram sendo desenvolvidos para serem aplicados para esse tipo de avaliação nutricional. Então as tecnologias alternativas surgiram para dar um melhor custo-benefício quando você quer aprimorar a avaliação de sobrepeso e a avaliação nutricional dos pacientes. Então surgiram aquelas medidores por prega cutânea, tem aquele plicômetro, geralmente os nutricionistas usam mais, eles fazem aquelas medidas de prega cutânea. Ultrassonografia, hoje já tem ultrassom portátil que você pode pegar, levar até a beira do leito e fazer um ultrassom. Existem exames de radioimagem que fazem especializações, são especializações que levam profissionais de saúde a aprender a usar esse tipo de equipamento. Análise de bioimpedância, acredito que algumas pessoas já devem ter feito aquele exame que você coloca a mão em 2 barras de ferro e ele mede quanto de energia elétrica passa de um polo ao outro. Quanto mais tecido gorduroso e menos tecido de massa magra, músculo você tem, ele dá uma diferença de resistência ou não para a energia elétrica, então ele consegue te dar uma proporção. Espectroscopia por raio infravermelho, você consegue diferenciar o que é músculo, o que é tecido gorduroso. Então, tecnologias alternativas surgiram para principalmente quem faz avaliação de alto desempenho sobre a questão nutricional e a questão de sobrepeso. Mas ainda assim são tecnologias difíceis de aplicar no dia a dia lá na enfermaria, lá no posto de saúde. Então a gente precisa entender qual é a melhor custo-benefício que eu vou ter e a melhor aplicação para o dia a dia da avaliação de peso, avaliação de sobrepeso. Então índice de massa corporal ainda é uma estratégia barata, fácil de fazer, rápida
e qualquer um pode fazer. Você pode fazer em casa agora o seu, por exemplo, né? Então, como é que se faz o índice de massa corporal, né, que é o chamado índice de Quetelet? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu peso em quilos, tá? Então, agora em quilos, lembra que eu pedi para anotar lá em gramas? Mas agora, vamos pensar que você pesa 70 quilos e 300 gramas, então é 70,3. E a sua altura em metro, se você mede 1,76, como eu, então você tem 1,76. Aí você vai multiplicar esse número ao quadrado. 1,76 vezes 1,76 vai te dar um número. Você vai pegar o seu peso, vai dividir por esse número e ele vai te dar um valor, tá? Faça isso agora, dê pausa aqui no vídeo, faça essa anotação. Quanto é o seu peso em quilos? Divide pelo valor da sua altura em metro, 1,76, que é o meu. Se você mede 1,50, você é baixinha ou baixinho, é 1,50. Se você é muito alto, 2,20 m, 2,20. Tá? Multiplica vezes o mesmo número, né? Multiplica ao quadrado, e aí você tem um valor. Divide o peso por esse valor, você vai ter a sua escala. Vou passar o slide aqui. Tá? Então tá lá. Pela classificação, pela definição da Organização Mundial de Saúde, para você ter classificação de sobrepeso, eu tenho essa escala aqui. Ó. Classificação: baixo peso, peso normal, sobrepeso, pré-obeso, obesidade 1, obesidade 2, obesidade 3. Baseado naquele número que você fez a divisão do seu peso pela altura. Então eu tenho abaixo de 18,5, a pessoa está classificada como baixo peso. E ela tem baixo risco de desenvolver comorbidades. O que são comorbidades? São doenças metabólicas, tá? Doenças metabólicas são diabetes mellitus, hipertensão, tá? E associado a essas duas podem desenvolver outras doenças, como insuficiência renal e assim por diante, tá? Então, não é porque a pessoa está com baixo peso que ela está doente, tá? Então tem que avaliar outras variáveis. Mas é importante saber que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, classifica pessoas com baixo peso também oferecendo baixo risco de doenças como comorbidades. Vai acontecer de 18,5 a 24,9 a classificação para quem está dentro do peso normal e o risco de comorbidade ainda existe, é médio. Mas, ok, a pessoa está dentro do peso, se tiver uma dieta adequada, um exercício regular, né, consegue controlar e diminuir esse risco. Aí entra as preocupações que a gente tem. Então, quando eu faço o IMC, eu estou fazendo uma avaliação para tentar entender o estado geral daquele paciente. Mais que 25, então ele está em sobrepeso. Tá? De 25, aí você tem, né, as classificações de sobrepeso. Se ele está de 25 a 29,9, o risco já é aumentado para comorbidade e ele é classificado de pré-obeso. 30 a 34,9, obeso 1, 35 a 39,9, obeso 2, e 40 ou mais, ele está no obeso 3. Então o risco é muito grave para ter comorbidade. Esses pacientes precisam ser acompanhados, precisam ter uma observação melhor, porque ele pode ter hipertensão, ele pode ter diabetes mellitus, ele pode desenvolver insuficiência renal, tá? Então é importantíssimo fazer uma acompanhação. Diagnóstico de índice massa corporal não leva a diagnóstico fechado nenhum, mas é um índice a mais para ser avaliado junto com outras variáveis. Né? Então, quais são as limitações? Né? Por que o IMC não é perfeito? Né? Porque ele não diferencia, por exemplo, o que é massa gordurosa de massa magra. Né? Então, um paciente com a mesma estatura e peso, mas que faz musculação, tem muito mais massa magra do que massa gordurosa. Então, o IMC dele pode ser até maior, mas ele não quer dizer que ele está acima do peso, mas ele está com desenvolvimento de massa magra. Tá? Um paciente homem e um paciente mulher se comportam diferentemente em estrutura óssea, muscular e gordura. Até distribuição de posição de gordura é diferente de homem para mulher. Então, o IMC não diferencia entre homens e mulheres. O estudo foi feito somente na população em geral. Então, tem que ser avaliado com cuidado, porque ele não pode generalizar tudo. Tá? E ele não apresenta o mesmo grau de gordura em populações diferentes. Então, se você tem, por exemplo,
pegar os americanos e pegar os japoneses, eles têm constituição genética, muscular e alimentar totalmente diferente, né? Então, ele foi feito por um padrão genérico. Ele te dá uma orientação, mas ele te dá só uma direção. Olha, está alto o IMC, vamos investigar se tem outro problema. Então, ele não fecha diagnóstico nenhum, porque ele tem essas limitações. Então, ele não é perfeito, mas ele te dá um grau de orientação boa para quem está começando a fazer a primeira avaliação nutricional desse paciente. Tá? Um outro valor, uma outra medida muito importante, que também é fácil de fazer e barata, é a medida da circunferência abdominal. Né? Então, ele é o melhor método para que você possa fazer a relação de gordura visceral com a gordura corporal. Então, quando você pega o IMC e aí você pega a circunferência abdominal, você tem dois valores e aí você vai somando aquelas dicas, aquelas indicações que os testes vão te dando. Tá? E aí o que acontece? Você consegue fazer associação de pacientes que têm comorbidade com o aumento da circunferência abdominal. Por exemplo, a obesidade e a diabetes mellitus tendem a fazer complicações maiores do que se o paciente só tivesse obesidade. Então você vai juntando informações de paciente com paciente. Aí o que acontece? Existe aqui uma combinação, avaliação combinada. Quando eu pego IMC, né, e eu pego a circunferência abdominal, eu consigo ter aqui, de um lado, os riscos de complicações metabólicas. Olha aqui, complicações metabólicas, diabetes mellitus e obesidade. Eu tenho uma tabela com o índice de massa corporal que eu já aprendi a fazer alguns slides atrás. E eu tenho aqui circunferência abdominal, tanto para homem quanto para mulher. Né? E eu tenho aqui os riscos e eu vou cruzando. Né? Então, me dá uma possibilidade de ter uma avaliação mais precisa, mais direcionada para aquele paciente. Tá? Eu espero que vocês tenham feito uma síntese, né? A gente fez uma síntese de informações de nossas duas primeiras aulas, né? Semana passada a gente falou sobre controle de infecção e EPI, e agora a gente começou a falar sobre preparo do ambiente e a introdução à posição para exame e agora sobre a avaliação de peso do paciente. Então eu espero que vocês tenham aproveitado essas informações. Elas vão se somando com vocês. Eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem. Não tenham pressa, façam durante uma semana essas atividades, mas não deixem para fazer na última semana, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixo aberto para vocês para a gente discutir lá no nosso encontro que a gente tem lá no Google Meet, que a gente faz durante a aula. E vamos nos ver agora na próxima aula, tudo bem? Tchau!